Boa noite a todos, paz seja convosco. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Temporal veio chuva, veio raio, veio pedra, mas nós estamos aqui. Amém? E tenha certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Amém? Quando nós nos posicionamos e dizemos assim: eu quero buscar o Senhor, tenha certeza, amados, que o Senhor vai falar ao teu coração. Quando nós decidimos buscar o Senhor, tenha certeza que Deus vai falar ao teu coração. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele está buscando verdadeiros adoradores. Então Deus está querendo pessoas que realmente queiram estar na presença dEle. De vir, de reconhecer, de se entregar, é isso que Deus está buscando. E uma coisa, amados, hoje nós vamos começar a trabalhar sobre isso. Ele está com você. Diga: Ele está comigo. Nunca esqueça disso. O Senhor está conosco. Amém? Pega a tua Bíblia, abra ela em Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Quem não tem pode acompanhar na tela. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, amém? A palavra nos diz: pouco depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Pai, nós abrimos o nosso coração neste momento. Nós nos rendemos ao Senhor, nós nos entregamos ao Senhor. E sabemos, Pai, que o Senhor está neste lugar. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Então a Tua presença, ela é real, ela é verdadeira. Nós podemos sentir, Senhor, na nossa alma, que o Senhor está neste lugar. Então vem ministrar, Senhor, poderosamente as nossas vidas. Vem tocar, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Tudo aquilo, Senhor, que nos aflige, tudo aquilo que nos atormenta, tudo aquilo que rouba a nossa paz. Nos livra, Senhor. Trabalha, Senhor, já começa a trabalhar nas nossas vidas, Pai. Começa a tirar de nós todo o pensamento negativo, todo sentimento, Pai, de derrota. Começa a ministrar, Senhor, poderosamente aos nossos corações, Pai. E que nós possamos nessa noite, Senhor, verdadeiramente nos encontrarmos contigo, porque sabemos que o Senhor está conosco. Eu coloco a minha vida, Senhor, humildemente nas Tuas mãos, e eu te peço, Pai, que eu seja apenas um instrumento, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, Senhor. Então, vem com unção, com poder e com glória, que o Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, de ministrar neste lugar, Senhor. Eu me humilho diante do Senhor, eu te peço, usa-me e capacita-me, Senhor, apenas como instrumento, e que o Teu nome seja glorificado neste lugar. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, quem de nós já não passou por algum momento na vida, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, de
pensarmos em jogar a toalha. Jogar a toalha, o que é? É dizer assim, eu desisto. Cansei. Não aguento mais. De tu olhar para tudo aquilo que está ao teu redor, e tu vê as coisas dando errado, vê as coisas não acontecendo, e tu dizer assim, chega, não dá. É melhor entregar os pontos. É melhor desistir. Vamos parar de seguir insistindo quando a gente está vendo que não está dando certo. Quantos de nós, amados, já pensamos nisso por passar por uma situação difícil, por enfrentar uma dor, uma tragédia, uma perda, um momento na nossa família, um momento pessoal? Quantos de nós, amados, já passamos por situações que nos levaram a pensar nisso, dizer assim, eu acho que é melhor desistir mesmo. Às vezes, amados, a gente está olhando para uma situação, às vezes a gente está olhando para aquilo que está acontecendo diante de nós, e nós não vemos mais saída, nós não vemos mais uma solução, nós não vemos talvez uma melhora, ou que as coisas vão melhorar, ou que pode, o que vai acontecer. Às vezes a gente já não tem mais esperança que algo aconteça de bom. São situações assim, amados, que mexem profundamente com nós. E quando a gente se sente nessa situação, tem pessoas, amados, que elas vão conseguir, mesmo lá no fundo do poço, elas vão conseguir se reerguer. Elas vão conseguir se levantar. Algo vai mover e a pessoa vai conseguir se levantar. Mas quantas pessoas não conseguem se levantar? Quantas pessoas chegam ao fundo do poço e elas acreditam que lá é o lugar delas, então elas não lutam mais. Lá elas se acomodam e dizem assim, é como se eu nasci para sofrer. Não tem mais força, não tem mais ânimo. O próprio amor pela vida é como se a pessoa, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. O que eu quero que você comece a entender, amados, que a dor muitas vezes, a dor talvez de uma perda, ela nos faça repensar sobre a nossa própria vida. Por que eu estou aqui? Se é para sofrer, por que eu nasci? Se é para viver o que eu estou vivendo, então por que eu vim? A gente começa a repensar, cadê Deus? Que Deus é esse? Se Deus me criou, por que eu estou sofrendo tanto? Se Deus me ama, como dizem que Deus amou o mundo de tal maneira, por que eu estou sofrendo tanto? Em momentos assim, amados, nós vamos parar para olhar e ver se está tudo dando errado. Então o que eu estou fazendo aqui? O que eu quero que você entenda, amados, que a história que nós acabamos de ler na Bíblia era a história de uma pessoa que estava passando exatamente por um momento assim. A história da viúva de Naim era alguém que chegou no fundo do poço. Não tinha mais o que perder, não tinha mais o que dar errado. Era como um carro desgovernado ladeira abaixo, cada vez só piora. Ela era viúva, então ela tinha perdido o seu esposo. E naquela época, para nós nos atualizarmos, quem era responsável pelo sustento da casa era só o homem. Então a mulher cuidava da casa, cuidava dos filhos. Mulher não podia trabalhar fora. Então quem tinha que prover o sustento era o homem. Aí morre o esposo. Então o provedor da casa morreu. Mas aí ela tinha um filho, um único filho, como a Bíblia diz. Um único filho. Então agora a responsabilidade de prover passou para quem? Para o filho. Só que aí o filho morre também. Já tinha perdido o marido, agora perde o filho. A pergunta é, o que mais faltava dar errado na vida daquela mulher? Porque se ela não podia trabalhar para ganhar o sustento, o que restava para ela? Restava para ela se tornar uma viúva dependente da ajuda das outras pessoas. Se tornar uma pedinte, uma mendiga. Por quê? Porque ela não podia trabalhar.
Então ela precisava que alguém desse o sustento para ela. É no momento, amados, como esse, de situação assim, que a nossa vida passa como um fio, como um filme, e a gente fica pensando, e agora, o que eu faço? Eu não tenho mais o que fazer. Quando nós olhamos, amados, para uma situação como essa, nós vamos ver alguém que não tinha mais esperança, alguém que não tinha mais alegria, alguém que talvez não tinha mais nem vontade de viver. Ela estava saindo para enterrar o filho, saindo para enterrar a última esperança, a última alegria que ela tinha. Mas a sorte dessa mulher, coloca para nós lá o versículo 13, a sorte dessa mulher é que quando ela está saindo para enterrar o filho, Jesus está chegando. Amém? Ela não tinha mais esperança. As pessoas que estavam com ela olhavam para ela e talvez ficavam dizendo, pobrezinha, o que vai ser dela? Olha agora. Só que do outro lado da estrada vinha caminhando Jesus. Do outro lado, Jesus olha para ela, a Bíblia diz, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Jesus olhou para aquela mulher e teve compaixão. Como a gente diz, teve pena. Não é pena. Ele teve sentimento. Ele teve empatia. Ele se colocou no lugar daquela mulher, na dor daquela mulher, no sofrimento daquela mulher. Da mesma maneira, amados, nós vamos ver quando Jesus Cristo vai até a casa de Marta e Maria, que o irmão estava morto. Já fazia 4 dias que estava enterrado. E quando elas chegaram diante de Jesus, chegou uma primeiro e disse, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. E a resposta foi, se crer, verá a glória de Deus. Chega outra, ele diz a mesma coisa. Mas quando Jesus pergunta, onde é que vocês enterraram? A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 11, versículo 35, e Jesus chorou. Amados, Jesus Cristo sabe a nossa dor. Ele sabe a nossa dor, Ele sabe o nosso sofrimento, Ele sabe a nossa tristeza, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das batalhas que nós estamos enfrentando, Ele sabe, amados, o que eu e você estamos passando. Só que eu e você não podemos pensar uma coisa: Deus me abandonou. Porque as lutas, quando vêm, amados, a primeira coisa que as pessoas pensam é: Deus me abandonou. Amados, será que Deus nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança para nos abandonar? Não. Coloca para nós lá Êxodo capítulo 14, versículo 13. Você lembra da história do povo que foi tirado do Egito? Num período de escravidão, onde o povo sofria há 400 anos. Deus foi lá e tirou o povo de uma forma milagrosa. Amém? O povo atravessa ali o deserto de 3 dias, chega diante lá do Mar Vermelho. Aí agora eles olham, nossa, como é que nós vamos atravessar? Era um mar, o Mar Vermelho era grande, não tinha como eles atravessar. Tinha homem, mulher, criança, pessoas idosas. Ali eles estavam carregando os seus animais, os seus pertences. Eles não tinham como atravessar ali. Só que quando eles olham para trás, quem é que estava chegando? O faraó e o seu exército. E aí agora? Se eu vou ter que morrer no mar. Mas se eu ficar em terra, eu morro pela espada. Sabe o que o povo fez? Presta atenção, versículo 13. Moisés, porém, repreendeu o povo, começou a clamar. Repreendeu o povo, disse assim, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje.
porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor, presta atenção nesse versículo, o Senhor lutará por vocês, fiquem, olha para quem está perto de vocês e diz assim: o Senhor lutará por você. Olha para quem está perto e diga: fica calmo. Às vezes, amados, nós deixamos o desespero tomar conta. Nós olhamos para as lutas, olhamos para as batalhas e deixamos o desespero tomar conta. Ele estava dizendo: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Amados, às vezes o que nós estamos precisando é confiar em Deus. Mas só consegue confiar em Deus quem se refugia em Deus, quem se esconde em Deus, quem se entrega a Deus. Amém? Por isso que nós precisamos buscar a Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos de Jesus. Então olha o que vai dizer no próximo versículo. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que... Mas não tinha o mar na frente deles? Tinha, né? Como é que eles vão marchar? Se eles entrarem na água, eles vão morrer afogados. Mas Deus tinha dado uma ordem: diga ao povo que marche. Olha o versículo 16: e você, levanta o teu bordão, estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em... A pergunta é: não foi Deus que tirou o povo do Egito? Foi. O povo não estava com eles? Mas eles achavam que não estava. Quando a luta ali se levantou, quando eles olharam para frente e viram o mar, quando eles olharam para trás e viram o faraó e o seu exército, o que eles pensaram? Deus nos abandonou. Onde está Deus agora? Deus esteve sempre no mesmo lugar. Deus estava do lado deles, por isso que ele disse: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Eu e você precisamos entender isso. Quando nós confiamos em Deus, esperamos do Senhor, as lutas elas vão vir, mas nós precisamos confiar que é o Senhor que vai lutar por nós. É Ele que vai nos dar a vitória, amém? É Ele que vai fazer o impossível acontecer. Nós só precisamos confiar, ficar calmos no Senhor, não deixar o desespero tomar conta. Porque no desespero, amados, nós nos afastamos de Deus. Então não deixa o desespero tomar conta. Pelo contrário, a primeira coisa, amados, quando a luta vem, o que nós perdemos? A paz. Nós perdemos a paz. Nós ficamos inquietos, ficamos ansiosos, é ou não é? Ficamos nervosos, ficamos preocupados, já saímos chutando tudo que vemos pela frente, e já saímos levando tudo por diante, não é assim? Por quê? Porque nós perdemos a paz. Aí o Senhor vai e diz: o Senhor lutará por vocês, fiquem, faz assim comigo, fica calmo, confia no Senhor. Deixa o Senhor cuidar de você. Não seja movido pelo medo. Não seja movido pelo pavor, pelo pânico. Seja movido pela mão de Deus. E você vai ver o Senhor cuidar de você em todo o tempo. Amém? O texto, pode voltar lá para Lucas. Coloca lá o versículo 14. Olha que interessante. Chegando-se, Jesus tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Jesus deu o quê? Diga, ele deu uma ordem. Mas o guri não estava morto? Vamos trazer para o nosso gauchês. Mas o guri, o piá não estava morto? Estava morto. Mas morte tem poder sobre Deus? A morte tem poder sobre Jesus? Ele entregou a sua vida, desceu, voltou e continuou vivo. Nem morte para Jesus. O que eu e você precisamos entender é isso. Quando Jesus Cristo dá uma ordem, quando Deus libera uma palavra, uma promessa, nem a morte é capaz de parar. As lutas podem vir, as batalhas podem vir, podem, mas se Deus disse que vai acontecer, só espera. Lembra o que Moisés lá falou? Fica calmo.
Deus vai te ajudar. Nós precisamos entender, amados, que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Por isso que quando Jesus ordena algo, eu e você precisamos aprender a confiar no poder da palavra de Deus. Coloca para nós Filipenses 2:9. Nunca devemos esquecer essa passagem bíblica. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo, olha o que a Bíblia diz, nos céus, na terra, no céu, na terra e debaixo da terra. Até quem está morto vai se dobrar. Olha o que vai dizer no versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É quando, amados, eu e você olhamos para a palavra e entendemos, a coisa muda. Mas quando nós não entendemos, quando nós não tomamos posse da palavra, nós caímos. Por isso que eu e você, amados, precisamos conhecer isso aqui, a palavra. Porque quando a luta vier, amados, ela vai nos ajudar a nos manter em pé. Porque aí nós vamos lembrar disso aqui, nós vamos dizer, mas para aí, Jesus é o Senhor. Se Ele é o Senhor, Ele morreu por mim, Ele deu a vida por mim, para que eu tenha vida e vida em abundância, então eu vou viver isso. Aí, amados, eu não vou focar nas lutas, eu vou focar em Cristo. E os problemas, pastor? Os problemas vai desaparecer num passe de mágica? Não. Mas Deus vai estar do teu lado e vai te dar vitória. É isso que nós precisamos entender. É isso, amados, que nós precisamos compreender, colocar tudo diante do Senhor. Coloca para nós lá Mateus 18:18. Olha o que diz aqui, ó. Em verdade lhes digo que tudo que ligares na terra. Quem é que está dizendo isso? Jesus. Olha o que Jesus está dizendo. Tudo que ligar na terra terá sido ligado. E tudo que desligarem na terra terá sido desligado. E aí, por que às vezes a gente está com tanto medo? Por que às vezes a gente não está mais acreditando que o impossível pode acontecer? Ele está dizendo, se tu ligar aqui, vai ser ligado lá. Se tu desligar aqui, vai ser desligado lá. Ponto. Às vezes, amados, está nos faltando entender isso. Jesus Cristo não nos falou lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tem lá, pode colocar lá. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus estava falando do quê? Não se preocupe com o que vocês vão comer, não se preocupe com o que vocês vão beber, não se preocupe com o que vocês vão vestir, não se preocupe nem com o dia de amanhã. Primeiro, busquem a mim. Jesus estava dizendo, se eu for o centro da vida de vocês, tudo o que vocês precisam eu vou fazer para vocês. É quando, amados, nós entendemos, é Jesus que tem que estar na frente. Ah, pastor, mas é que eu sou inteligente, eu sou bom aqui, eu sou bom lá. Não, bom é Jesus. O problema, amados, é que às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos conduzir a nossa vida do nosso jeito. Queremos conduzir a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos do nosso jeito. Queremos viver em sociedade do nosso jeito, fazendo as coisas tudo do nosso jeito. E aí a pergunta é, o nosso jeito já nos levou para onde mesmo? O jeito que eu vivia quando era do meu jeito, me levou para o fundo do poço. Por isso que hoje eu não vivo mais do meu jeito, eu vivo pelo jeito de Deus. É isso que nós precisamos entender. Tá, pastor, eu não vou ter mais controle. Não, você vai entregar o controle nas mãos de Jesus. Você vai chegar e vai dizer assim, Jesus, está aqui minha vida, faz o que o Senhor quiser. E aí tu te prepara para ser abençoado. Não vai ter mais luta, pastor? Vai, mas Jesus vai estar do teu lado e vai te levar à vitória. Ponto. Nós precisamos começar a entender, amados, que Jesus, Ele está conosco. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar. Mas nós precisamos estar com Ele.
Amém? Porque se eu não estiver com Ele, como que eu posso querer que Ele esteja comigo? Se eu não paro para ler a Bíblia, se eu não paro para fazer uma oração, se eu me lembro de Deus só quando a coisa aperta, e no restante, nem sei quem é. Como que eu vou querer, amados, que na hora que a coisa aperta, correr para Deus? Porque sabe o que Jesus Cristo nos mostrou e nos ensinou? Ele quer relacionamento. De você, por exemplo, vir à igreja, você abrir o seu coração e deixar Deus falar contigo. Isso é relacionamento. De você estar na tua casa lá, pode ser lá no teu quarto, pode ser deitado, pastor, se você quiser orar deitado, pode orar deitado, porque eu já orei deitado e Deus ouviu também. Mas se você quiser levantar e dobrar o teu joelho e orar, aí Ele vai ouvir também. Amém? E você vai falar com Ele, você vai, Senhor, eu estou aqui. Pastor, eu não sei orar, mas quem disse que o Senhor quer uma oração pronta? Aí eu só sei fazer a oração do Pai Nosso ali, Jesus estava nos dando um modelo, não uma repetição. Sabe por quê? Porque Jesus quer saber o que nós estamos sentindo aqui. Se hoje você sentasse numa cadeira de frente para Jesus e Jesus te dissesse assim, fala o que está no teu coração, essa seria a tua oração. Você vai dizer, Senhor, hoje eu estou triste, estou me sentindo meio desanimado, e Jesus vai estar lá escutando. Mas aí, nós vamos falar dos nossos problemas, mas aí a gente vai dizer assim, mas Senhor, eu confio em Ti, porque eu sei que a Tua palavra me diz que se eu te buscar em primeiro lugar, o Senhor vai fazer as outras coisas para mim. E Jesus, é verdade, eu vou fazer mesmo. Amados, essa história de que tem que orar bonito para Deus ouvir, é história. Jesus quer saber o que está aqui, ó. Mas pastor, a Bíblia não diz que Deus conhece o nosso coração? Conhece. Mas como é que eu me relaciono com alguém? Não é falando, conversando, tendo diálogo? Não é? Deus não quer a mesma coisa? Quer. Deus quer ouvir a nossa oração. Se nós estamos bem, Ele quer ouvir. Se nós não estamos bem, Ele também quer ouvir. Ele quer ouvir que nós o amamos. Deus quer ouvir isso, pastor, dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor morreu por mim numa cruz, mesmo eu não valendo nada. E mesmo assim o Senhor me ama. Eu com os meus erros, com os meus pecados, e mesmo assim o Senhor me ama. Me ajuda a ser melhor do que eu estou sendo. Me ajuda a ser parecido com o Senhor. O Senhor é perfeito, me ajuda a ser parecido com o Senhor. Muitas vezes, amados, é só isso que o Senhor está querendo ouvir. Ele só está querendo, amados, que eu e você venhamos abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração e deixar Ele nos conduzir. Amém? O Senhor vai, Ele encontra aquela mulher, Ele vai e Ele toca. Na tradução diz caixão, mas no original é esquife. É como se fosse uma cama e o corpo está deitado, enrolado em panos. Naquela época não existia caixão como no nosso tempo. Coloca lá o versículo 15. Quando Jesus Cristo para, Jesus Cristo deu uma ordem, não foi? Levante-se. Ele deu uma ordem. E aí, agora o versículo 15 vai dizer assim, e o que estava, sentou. O que estava morto sentou e passou a falar. Eles estavam levando para enterrar. Agora eles levantam, ele senta e começa a falar, ei, me desata aqui que eu estou atado. Mãe, cadê mãe? Cadê minha mãe? Ele começou a falar. E aí olha, presta atenção agora. E Jesus o restituiu à sua mãe. Essa palavra aqui, amados, é poderosa. Ele pegou aquele que estava morto, deu vida e devolveu para sua mãe. O que ele precisa trazer de novo a vida em você e devolver de novo para você? O que está morto que ele precisa colocar vida? O que você perdeu que ele precisa restituir? Perdeu a paz? Perdeu a alegria de viver? Senhor, a minha família está um caos, o Senhor pode restaurar. O que precisa ter vida de novo
para Ele te restituir. Pastor, eu não consigo mudar. Então peça para Ele: Senhor, me ajuda a mudar. Amados, eu vou dizer uma coisa para você, e não me entenda mal. Só não muda quem não quer. Ah, pastor, mas é difícil, eu tenho isso, é vício, não sei. Não. Só não muda quem não quer. Porque quando, amados, eu e você tomamos uma decisão, ninguém para na nossa frente. Domingo eu falei uma coisa, eu vou repetir aqui. Quem é mais poderoso, você ou Jesus? A primeira coisa que nós vamos pensar: Jesus é muito mais poderoso. Mas Jesus só vai fazer até onde nós. Então quem é que é mais poderoso? Porque muitas vezes nós estamos olhando para Jesus e estamos dizendo assim: não. E Jesus: tudo bem, eu não vou te obrigar. Nós vemos Jesus Cristo obrigar alguém a seguir Ele? Nós vemos Jesus Cristo fazer alguém ser obrigado a ser fiel a Ele? Nós vemos Jesus obrigando as pessoas a serem obedientes a Ele? Não. Jesus chegava, pregava o evangelho, olhava e dizia assim: me segue, e dava as costas e ia embora. Ah, mas o fulaninho não quis ir, o problema é dele. Quem vai perder é ele, porque Jesus era o dono da vida. Ai, pastor, eu não quero ir para a igreja. Desculpa a expressão, problema seu. Porque você vai estar perdendo a oportunidade de encontrar o Senhor. Ah, pastor, mas o senhor não tinha que ir lá pegar, botar no colo, botar num carrinho de mão, trazer para dentro da igreja? Ué, não tem perna? Muitas vezes, amados, nós estamos confundindo o evangelho. Mateus estava sentado cobrando imposto. Jesus chegou, passou e só olhou para ele: vem. E foi. Mateus largou tudo. Largou o emprego, largou tudo e foi. Zaqueu não fez a mesma coisa? Foi. Os discípulos não largaram rede, não largaram tudo e foram. Por isso, amados, que eu e você precisamos entender. Ah, mas é que tem coisas que estão me impedindo. Estão impedindo porque você ainda não tomou posição. O dia que você se posicionar, nada te impede. Por isso, amados, que nós temos que entender quando ele toca naquele esquife. O morto senta, fala. E a Bíblia diz: e ele restitui a sua mãe. Ele pegou aquele que estava morto, aquele que simbolizava a última esperança, a última alegria, e ele chegou e disse para a mãe: está aqui, eu estou restituindo tudo na tua vida. Estou restituindo vida, estou restituindo saúde, estou restituindo alegria, estou restituindo esperança, estou restituindo tudo na tua vida. Está aqui. Eu e você, amados, precisamos entender que o Senhor, Ele quer nos abençoar. Amém? O Senhor quer nos abençoar. Então nós não podemos atrapalhar. Porque muitas vezes, amados, quem está impedindo o Senhor somos nós mesmos. Muitas vezes a nossa vida não muda, não melhora, as coisas não dão certo, porque é nós que estamos atrapalhando o Senhor. Amados, lembra quando eu falei, nós temos que entregar o controle nas mãos do Senhor e dizer assim: Senhor, faz. Porque Ele é perfeito, então Ele sabe o que tem que ser feito. Eu e você não. Quem é que já errou aqui? Quantos erros nós já tivemos? Por quê? Porque fizemos do nosso. A pergunta é: quantos erros Jesus já teve? Ah, nenhum. Então quem é que você vai confiar, em você ou em Jesus? Acho que não precisa desenhar, né? Já está entendido. É isso que eu e você precisamos, amados. É entregar para Jesus. Se eu e você, amados, não colocarmos o nosso casamento nas mãos de Deus e tentarmos conduzir o nosso casamento do nosso jeito, vai dar errado. Mais dia, menos dia, vai dar errado. E se nós não colocarmos os nossos filhos nas mãos do Senhor, vai ser a mesma coisa. E se nós não colocarmos o nosso trabalho, o nosso futuro, vai ser a mesma coisa.
Por isso, amados, que eu e você precisamos dele. Por isso que eu e você precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos chegar até ele e expor o que nós estamos precisando. Lembra da história de Jesus estava numa sinagoga pregando, e no meio daquelas pessoas tinha um homem que tinha uma mão defeituosa, um homem da mão ressequida. Só que aquele homem, ele estava com a sua mão escondida, porque ele não podia mostrar, porque se ele mostrasse que ele tinha uma mão defeituosa, ele não podia entrar dentro da sinagoga. Então a sua mão estava escondida. E Jesus estava pregando. Os religiosos questionando Jesus. Os religiosos sabiam que aquele homem tinha uma mão defeituosa. E aí eles pensaram, será que Jesus vai fazer alguma coisa? Hoje não pode, porque hoje é sábado. Sábado não pode, Deus não pode operar sábado não. Deus tem dia certo para operar. Bobagem. Coloca para nós lá, Lucas 6:10. Então Jesus, olhando para todos os que estavam ao seu redor, disse ao homem, estenda a mão. O que Jesus disse para ele fazer? Ele disse assim, mostra o teu problema. Me mostra o teu problema. Porque a mão era o quê? O problema. E que estava, quando eu e você escondemos o nosso problema de Jesus, é a mesma coisa. Nós podemos estar num lugar onde Jesus está, mas se eu e você não chegarmos e não mostrarmos para Ele, Senhor, eu estou precisando, nada vai acontecer. Jesus olha para ele e diz assim, estenda a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi, curou. Aquele que tinha uma mão defeituosa, agora tinha uma mão. Mas quando foi curada? Quando ele... Ai, pastor, mas é que eu achei que eu não precisava falar para Deus. Eu achei que eu não precisava contar nada para Deus, que Deus sabe de tudo. Sabe? E por Ele saber, é que Ele quer que nós falamos. Porque muitas vezes, a gente começa a orar, e Deus fica assim. Aí Deus fica pensando, mas e o problema que ele está passando, por que ele não fala? E aí ora. Aí a pessoa orou, foi embora e Deus ficou pensando assim, tá, mas e realmente o que ele precisava, ele não falou para mim. O que ele precisava que eu fizesse na vida dele, ele não me falou. Aí Deus fica pensando, talvez o quê? Isso é coisa da minha cabeça, tá? Eu que estou viajando aqui. Deus fica pensando o quê? Se ele não me pediu ajuda, então é porque ele não? É porque ele não? Ele não quer. Aí no outro dia eu vou orar, aí Deus deve ficar pensando assim, eu acho que hoje ele vai me pedir ajuda. Aí a pessoa ora, mas não pede ajuda, aí Deus fica pensando, eu acho que ele realmente não quer me ajuda. Não está me pedindo. Porque Deus nos deu livre. Então nós precisamos entender, amados, que Deus não vai chegar arrombando a porta, como se diz. Ele vai agir quando eu e você dizemos assim, Senhor, eu preciso de Ti. É quando nós expormos para Ele as nossas fraquezas, as nossas falhas, e assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso de Ti. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou fraco, eu levanto, o Senhor me levanta, mas eu vou lá e caio de novo. Eu preciso que o Senhor me ajude, tá? Então eu vou te ajudar a tu ficar em pé. Agora, amados, enquanto que eu e você não pedirmos ajuda, como que Ele vai nos ajudar? Sabe, é como se nós precisamos dar o sinal verde. Ah, mas Ele é Deus, pastor. Sim, Ele é Deus. Por ser Deus, é que Ele faz isso. Porque a própria palavra vai nos dizer que Deus não vai contra a sua própria palavra. E se Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele não pode ir contra isso. Amém? Então, se Ele não pode ir contra isso, como que Ele vai fazer algo na nossa vida, mudar algo na nossa vida, se nós não pedimos para Ele? Quem é que já teve a vida transformada aí? Você não pediu? Pois é.
Nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos entender que o Senhor quer fazer. Mas a pergunta é, e nós queremos que Ele faça? Nós queremos viver o melhor de Deus? Porque às vezes a gente se acostuma com as coisas do mundo. Estando mais ou menos, tá louco de bom. Não. Deus nos prometeu vida e vida em... Eu não posso aceitar nada menos do que isso. Deus, o Senhor me prometeu. No dia que eu estava desenganado no hospital para morrer por causa do Covid, eu só disse assim, quase na passagem, eu disse, Deus, eu lembro que o Senhor me falou que o Senhor ia me dar essa cidade. Que o Senhor me disse que eu ia ganhar essa cidade para Jesus. Não sei se eu já cumpri, mas eu acho que ainda não, porque acho que falta muita gente para nós ganhar para Jesus. Então não sei se tem algum equívoco aqui. Se eu tenho mais gente para ganhar, então eu acho que o Senhor vai ter que me dar um prazozinho a mais. Se eu já cumpri a minha missão, então estou de boa, estou indo. Cuida dos que ficam e eu estou indo para o Senhor. 5 dias depois, um cara que estava desenganado para morrer naquela noite, deu alta do hospital, e o médico olhou para mim e disse assim, eu não sei como aconteceu isso. Não sei como. Porque o que me internou foi o que me deu alta. Eu só cheguei para Deus e disse assim, o Senhor prometeu. Agora é contigo. É o Senhor que vai fazer. Estou aqui. É quando eu e você, amados, entendemos que Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus quer nos abençoar e Ele está conosco. Olha o que acontece no final dessa história. Coloca o versículo 16 lá, para nós encerrar. O 7,16. Vai que vai dar certo. Não, é o 7,16. Volta o texto principal. Calma. Respira. Versículo 16. Isso. Todos ficaram possuídos de... Amados, se fosse eu e você, nós tínhamos saído disparando. Você já pensou? Está levando um caixãozinho, Jesus para, e o morto levanta, não fica um, é ou não é? O morto levanta e começa a falar, nós uns vão cair duro, outros vão sair disparando. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus. Está na hora, amados, das nossas lutas serem motivos para que o nome de Deus seja glorificado. Pastor, mas a minha... porque as pessoas vão olhar e vão dizer assim, olha, eu vi que tu estava no fundo do poço, mas não sei o que aconteceu, mas a tua vida mudou. E aí nós vamos dizer assim, verdade. Eu estava mesmo no fundo do poço, mas o dia que eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, Ele mudou a minha história. E aí aquilo que eu e você passamos por luta vai ser motivo para o nome de Deus ser glorificado e outras pessoas virem a Cristo e se renderem a Ele. Por isso que a Bíblia diz, eles disseram, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou, cumprindo a palavra, Deus estava com eles. Deus está com você. Não temas lutas. Não temas batalhas, não temas provações, mas creia. Lembra lá o que diz em 2 Coríntios 5:17? Se alguém está em Cristo, é nova. Amados, eu e você, quando chegamos a Cristo, a coisa muda. Ninguém lembra que eu falei, só não muda quem não? Mas, amados, quem abre o seu coração se transforma numa nova criatura. Jesus Cristo faz 100% novo. Nova criatura é as coisas antigas, o teu passado de derrota, de tristeza, de humilhação, de que tudo dá errado, o que a Bíblia diz? Passou. Agora tudo se fez. Isso é o que Jesus tem para mim e para você. Ele quer pegar, amados, a nossa história toda torta, toda errada e dizer assim, isso nós vamos jogar fora. Agora nós vamos fazer tudo novo. Agora tu vai começar a viver o que eu tenho para ti.
Porque, amados, sem Jesus nós vivemos o que nós achamos que nós temos. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós vivemos o que Ele tem para nós. Essa é a diferença. Amém? Te coloque em pé. Entenda uma coisa, o Senhor está com você. Independente da situação, independente da luta. Eu não sei como você chegou hoje aqui e passou por aquela porta. Mas você enfrentou um temporal que acabou de acontecer, pedra que caiu, raio, não sei mais o que. Você sabe como você passou por aquela porta. E o Senhor está neste lugar. O Senhor quer te abençoar. Salmo 23, versículo 4. Sabe o que diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Para de olhar para os problemas. Para de olhar para as tuas fraquezas. Para de olhar para as tuas derrotas. Começa a olhar para Cristo. Não gasta a tua energia naquilo que te destrói. Gasta a tua força naquilo que te dá vida. Gasta a tua força. Se for preciso gastar a tua vida na presença de Jesus, gasta, porque isso vai te trazer vida. E vida em abundância. Fecha os teus olhos. Abre o teu coração para o Senhor neste momento. O Senhor está neste lugar. Você pode sentir, amados. Você pode sentir a presença dEle. Como eu estou sentindo, você pode sentir aí. A presença dEle é real. E Ele te trouxe aqui nessa noite com um único propósito: mostrar para você que você não está sozinho. Mostrar para você que você não está abandonado, que você não foi rejeitado. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer o quanto Ele te ama. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: ei, eu estou contigo. Deixa eu cuidar de ti. Deixa eu cuidar da tua vida. Deixa eu cuidar da tua história. Deixa eu cuidar das tuas lutas, dos teus problemas, da tua casa, da tua família. Deixa eu cuidar de você. Para de viver ansioso, para de viver triste, para de viver deprimido. Deixa eu te dar vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos à tua presença neste momento. Nós glorificamos, exaltamos e entronizamos o Senhor neste lugar, nas nossas vidas. E tomamos, Pai, posse da tua palavra nessa noite, quando o Senhor nos diz, quando o Senhor afirma que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor nos afirma que o Senhor estaria conosco todos os dias até que o Senhor voltasse. Então hoje o Senhor está conosco, ontem o Senhor estava conosco, amanhã o Senhor vai estar conosco. Nos ajuda a estarmos com o Senhor. Nos ajuda a nos rendermos a Cristo. Ministra, Pai, aos nossos corações, arranca de nós tudo aquilo que nos entristece. E ministra, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus.